Bom, boa noite. Hoje nós vamos conhecer o último sinal de pontuação, né? Mas calma que não é o último vídeo, ainda vai ter mais um videozinho pra gente completar. Esse vídeo vai ser pra finalizar mesmo. Mas de pontuação, uma surpresinha pra vocês. Bem simples, mas pra gente colocar em prática o que a gente aprendeu. E o último sinal de pontuação é o travessão. Travessão é um sinal de pontuação usado especialmente no início de cada fala no discurso direto. Há, porém, outras formas de utilização, em que ele substitui parênteses, vírgulas, entre outros. Então, eu acredito que todos vocês já tenham usado travessão ou visto eles em textos, né? Que é muito utilizado, fábulas, textos que tem fala de personagens, no caso. Que ele é mais utilizado diretamente quando for um discurso direto de um personagem, de uma pessoa, né? Então, acredito que todo mundo já sabe um pouquinho, mas ele também tem outras formas de utilização. Antes eu até me confundia também em que quando usaria o travessão, mas estudando eu aprendi também um pouco e vou poder passar para vocês, né? Que ele substitui os parênteses, a vírgula e tem outros sinais também, né? E a gente vai aprender. O discurso direto, que é a forma mais utilizada, que eu acredito que vocês mais conheçam, que é para introduzir a fala de cada interlocutor. Exemplos. Que tal irmos por este caminho? É isso que o mapa está mostrando? Não, mas não entendo nada desse mapa. Esquece, vou tentar seguir as indicações das placas. Então, aqui, nesses exemplos, o travessão está sendo utilizado para indicar a fala de um personagem. Então, sempre que um personagem for falar direto, né? Um personagem que é um discurso direto, que é exatamente a fala dele, utiliza o travessão. Em todas as falas, o travessão está sendo usado. Para intercalar o discurso direto do discurso indireto. Exemplos. Aí, nesse exemplo aqui, o travessão ele é utilizado quando tiver a fala do personagem no discurso direto e depois utilizado quando for a fala do narrador, que é o discurso indireto. Por exemplo, aqui, ó. Que tal irmos por este caminho? Sugeriu a mulher. Então, nesse exemplo, o travessão foi utilizado também quando foi a fala do narrador. Ó, diz-me só uma coisa, interpela o marido. É isso que o mapa está mostrando? Não, mas não entendo nada desse mapa, responde a mulher já cansada de andar às voltas. Esquece, vou tentar seguir as indicações das placas. Então, aqui são duas formas de usar o travessão. No discurso direto, que é a fala do personagem, e no discurso indireto, que quando for a fala do narrador. Como aqui, esse segundo exemplo. Diz-me só uma coisa. Aí bota o travessão, interpela o marido. Que é a fala do narrador, né? Que ele tá, pergunta ao marido, né? E aí coloca o travessão de novo, que já é a fala do personagem. Antes eu até não entendia muito. Só que é interessante a gente saber por que o travessão, depois da fala, ele também é colocado. Que é para quando for indicar a fala do narrador. No lugar dos dois pontos, exemplos. Meus vizinhos vão me enlouquecer, gritos e brigas até de madrugada. Só ela consegue me fazer sentir melhor, minha mãe. Então aqui eles são utilizados no lugar dos dois pontos. Por quê? Os dois pontos é o quê? Eles são utilizados quando a gente for fazer uma explicação, né? Especificar algo. Como é o caso, meus vizinhos vão me enlouquecer. Gritos e brigas até de madrugada. Então tá explicando por que os vizinhos vão enlouquecer. Então, só ela consegue me fazer sentir melhor, minha mãe. Então, né, explicou quem é que faz ela se sentir melhor, que é a mãe da pessoa. Então, foi utilizado também no lugar dos dois pontos. No aposto, duplo travessão, para isolar conteúdo da frase que tem o objetivo de explicar, bem como o conteúdo para o qual se quer dar destaque. O aposto pode, além de vir separado pelo duplo travessão, pode ser isolado por vírgulas ou parênteses. Exemplos. Deixa eu explicar. O aposto, que é como a gente vem estudando, ele é quando a gente quer fazer uma explicação, né? Dentro de um texto. E esse aposto, ele pode ser utilizado por vírgulas, que é antes do aposto, depois do aposto a gente utiliza vírgula, ou
entre parênteses também, porque os parênteses eles são utilizados quando a gente quer fazer uma explicação. E agora, como vamos ver também sobre o travessão, antes e depois do apóstolo. Ó, exemplo, eles que se achavam muito espertos foram enganados mais uma vez. Então, antes e depois, para fazer a explicação que se achavam muito espertos, utilizou o travessão. No segundo exemplo, o juiz, confiante com sua decisão, declarou o réu culpado. Então, mais uma vez, o travessão foi utilizado como forma de explicação, né, de uma informação acessória, confiante com a sua decisão. Utilizou o travessão antes e depois. E não confunda, o travessão e o hífen são sinais diferentes. Enquanto o primeiro é um sinal de pontuação, o hífen é um sinal gráfico. Então, às vezes, por parecer, os dois, né, eles se parecem, mas não são iguais, não tem a mesma função. O hífen tem uma função, o travessão é outra, como a gente já viu explicando. Além de ter o sinal de menos também, né, que na matemática ele é utilizado como sinal de menos. Agora aqui eu vou passar um texto para vocês, bem legal, dinâmico, que é os sinais de pontuação conversando entre eles, né, falando sobre as suas funções, vocês vão gostar. Sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós? Protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês, tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes neste diálogo. O mesmo digo eu, comentou os 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou", disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza. A guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula. É preciso os 2, disse o ponto vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim à discussão. Então, eu acredito que esse texto é bem legal, né? Porque faz a gente refletir um pouco sobre a importância de cada de cada sinal que a gente estudou nesse texto. Eles são imprescindíveis, as aspas, o travessão, ponto e vírgula, o ponto, os parênteses, as aspas, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, são essenciais, cada um com a sua função. E eles trazem nesse texto uma forma dinâmica de cada um reivindicar a sua importância. E no final eles querem dizer que eles sejam colocados de forma certa para trazer paz, né? E que a gente venha aprender para não colocar eles de forma incorreta, mas sim introduzir o que a outra pessoa quer passar, informação correta. E eu só tenho a agradecer a vocês, foi muito bom conhecer um pouco dos sinais de pontuação, relembrar, no caso, os sinais de pontuação com você e passar para vocês.